Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, testando o som, tá tudo bem? Tá tudo ok? O pessoal já tá entrando. Fabi acabou de entrar. Fabi, daqui a pouquinho te chamo. Ciandra, Movo Direita, Elizabeth, sejam todos bem-vindos. Vamos começar às 19 horas. Vou aguardar mais um minutinho para a gente poder começar a tratar desse tema. Minha mãezinha acabou de entrar. Beijo para a senhora também. Vamos entrar daqui um minuto. A gente começa a falar sobre o nosso tema de hoje, que é o impacto social da violência doméstica. Enquanto isso, peço para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, por favor, mandem no meu WhatsApp, porque pelo Instagram vai ser muito pouco provável que eu vá conseguir enxergar. Né? Pessoa meio rápido, aí não dá. Pelo Instagram eu consigo dar uma organizadinha aqui. Tá tudo ok? Tá dando pra me ver direitinho? A propósito, responda, dá um joinha aí se tá tudo ok. 19 horas. Vamos aguardar um minuto? Ternos femininos, Raquel, seja muito bem-vinda também, Raquel. Vou fazer o merchandising da Raquel. A Raquel tem roupas lindas para nós mulheres que trabalhamos, temos uma profissão um pouco mais formal. Tati, Dani, bem-vindas. Vamos aguardar mais um minutinho, que diz a etiqueta que temos que aguardar, né? Bora, vamos que vamos. Fabi, daqui a pouquinho eu te chamo. Sai daí não. Fica na linha. Bem, sendo britânica, porque é um tema um pouco extenso e nós temos 3 convidadas para serem ouvidas, vou me apresentar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Gláucia Marina, advogada inscrita na OAB desde o ano de 2004, OAB Goiás. E em nome do Movimento pela Advocacia Goiás, eu venho trazer a vocês as discussões acerca do impacto social da violência doméstica. Nosso encontro de hoje vai ser realizado em 2 etapas. No primeiro momento, vamos receber a doutora Fabiana Dalgisa, que irá nos falar um pouco sobre suas experiências com relação à violência doméstica e relacionamento abusivo. A seguir, ainda nesse primeiro bloco, nós vamos falar com a doutora Márcia Almeida, psicóloga, quem irá dividir conosco um pouco da realidade psicossocial que envolve os relacionamentos abusivos e a violência doméstica. Oi, Tanise, oi, Regina, oi, Patrícia. A seguir, num segundo bloco, nós iremos chamar a doutora Cássia Castro, quem irá falar um pouco das inovações e leis existentes que envolvam a violência doméstica, bem como sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades policiais e o transcurso de um processo judicial. Sabemos que a violência doméstica ocorre principalmente contra a mulher. E temos que lutar para que essa realidade mude. Portanto, vamos todas juntas nos movimentar pelo fim da violência doméstica
e pelo fim da violência contra a mulher. Existem em Goiás várias mulheres, e no mundo também, que estão envolvidas na luta contra a violência doméstica sofrida pela mulher. Dentre elas, eu vou citar a doutora Sabrina Rampazzo, juíza do Juizado de Violências Domésticas e Familiar contra a Mulher de Jataí, a doutora Simone Gomes, também de Jataí, a doutora Cirlei Oliveira e Ludmila Torres, juntamente com outras colegas, no projeto Mulheres Protagonistas, a doutora Lorena Aires, em Aparecida de Goiânia, bem como a doutora Bruna Tocantins, que desenvolve um excelente trabalho junto à Delegacia da Mulher de Goiânia, referente ao auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica. Tem N outras mulheres que também trabalham nesse sentido, mas nominar todas elas nos levariam noite adentro. E temos que ir para o tema, né? De acordo com a Lei Maria da Penha, que é a lei que foi criada para tratar da violência contra a mulher sofrida doméstica, né? Violência doméstica familiar contra a mulher é aquela onde qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e o dano moral ou patrimonial. Nesse momento, vou convidar para a nossa live a doutora Fabiana Adalgisa. Fabi. Para falar um pouco da participação, da realidade dela como advogada que foi vítima também de violência doméstica. Fabi, seja muito bem-vinda. E você foi vítima de violência doméstica. Eu vou te fazer um resuminho aqui, aí depois você fala, porque eu tô falando demais, de algumas perguntas que eu gostaria que você, se possível, respondesse. E depois eu passo a palavra para você. Por exemplo, como vítima de violência doméstica, como era a sua relação com o seu agressor? Como você se descobriu vítima de violência doméstica? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou para sair desse relacionamento abusivo? Passa a palavra. Seja bem-vinda. Boa noite, Gláucia. Boa noite a todos. Vocês estão me vendo porque eu não vejo o meu retorno. Então, não sei se tá legal a imagem. Tá me ouvindo bem? Tá ok. Tá linda, tá ok. Obrigada. É o seguinte, Gláucia, eu, assim como inúmeras mulheres que parecem ser fortes, né, que não leva desaforo para casa, que não aceita menos do que merece, fui vítima desde, eu creio que, a minha adolescência. Porque eu me casei com meu primeiro namorado aos 14 anos de idade. Isso, eu tinha 14 anos, gente. Não parece outra realidade, mas é atual. Hoje eu tô com 37 anos e eu me casei, eu tinha 14 para 15 anos. Por que eu me casei? A minha família vem de uma tradição que quer casar a casa. As mulheres casavam cedo. Todas lá casaram muito cedo. Minha mãe casou, tinha 17 anos, minhas tias casaram com 16, 17 anos, a minha avó com 12, a outra com 13. Então, 14 anos estava na idade média de casamento. Tava velha, né? Na verdade, já estava velha. Casei, tudo bonitinho, na igreja, de branco, como era o sonho da minha mãe, porque não era o meu. Eu casei para sair de casa, porque minha família, assim, eu não posso dizer que tinha uma estrutura. Não tínhamos uma estrutura financeira, nem psicológica. Eu, desde muito cedo, fui criada solta. Né? Minha mãe passava muito tempo trabalhando ou no hospital com a minha irmã, que era muito doentinha, e eu, desde os 10 anos, eu ficava sozinha dentro de casa até 11 horas da noite, enquanto meu pai estava no bar. E com isso, eu fui, desde muito cedo, independente. Não tinha quem cuidasse de mim. Então, essa carência, creio que já vinha desde lá de trás,
acabou eu acabei envolvendo com essa pessoa que eram 10 anos mais velho que eu. Eu tinha 14, ele 24, quando a gente se casou. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 12 para 13 anos. E nos casamos em março de 98. E já em junho, eu comecei a descobrir que ele, junho também do mesmo ano, não era aquela pessoa. Eu não podia usar minhas roupas, que eram roupas já de anterior ao casamento, porque tudo incomodava. Não era roupa de mulher casada. Eu não podia olhar para o lado, porque eu estava dando moral para outros homens. Eu não podia ficar conversando com os irmãos dele, porque eu estava dando moral para os irmãos dele. Eu não podia ir para a igreja, porque eu estava com rolo com o pastor, com os irmãos da igreja. Então, assim, parece coisa assim de que a gente vê em novela, mas não, era a minha vida. Eu já tive roupa rasgada no corpo, porque para ele estava imoral, simplesmente porque estava imoral. Mas eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, eu tinha minha independência econômica, eu nunca precisei, até mesmo porque ele não tinha controle. Quantos anos? 14 anos eu já trabalhava, eu fui pro Cerrado, fui caixa de supermercado. Não, quando eu me casei em março, quando foi em julho eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei pela FUNCAD, ainda é antiga FUNCAD, que era a Fundação da Criança e Adolescente, que virou pro Cerrado e tudo mais. E ali eu estudava, eu nunca parei de estudar, mas ele me levava na escola, me buscava na escola, no trabalho, várias vezes ele passava no trabalho para ver com quem eu estava conversando, ele sabia com quem eu conversava, ele colocava cartinhas, como se fosse outro homem, na caixa do correio para falar que eu estava traindo ele. Por quê? Porque com isso, ele fazia um terror psicológico tão grande, e como ele bebia, e ele gostava de caçar brigas sempre aos finais de semana, porque aí ele saía, ficava na casa da família, fazia com perdão da palavra, ele fazia um inferno psicológico comigo, porque eu tinha 14, 15 anos as primeiras vezes, aos 16, eu engravidei com 19 para 20. Então, assim, dos 14 até os 19, eu fui aguentando. Quando eu resolvi sair de casa, e eu não tinha apoio, porque mulher casou, tinha que ficar casada, tinha que aguentar. Essa foi a criação que eu tive. E se eu falasse que eu queria largar, é porque eu queria outra coisa, eu queria vadiar, né? Eu queria ter uma vida de libertinagem. Isso era o pensamento da minha família. Tá aí 2 primas minhas que estão assistindo que sabem que é verdade. Era umas coisas assim que não podia passar esmalte vermelho, porque era só as mulheres da vida e que usavam esmalte vermelho. A minha família era dessa. Hoje, eu passo esmalte vermelho, minha avó fala que eu tô linda. Mas antigamente... E minha mãe não me apoiava. Minha mãe, ela assim, que eu acho que era... Meu esteio principal seria minha mãe. Ela tinha esse pensamento, que eu tinha que permanecer. Minha mãe, mas meu pai foram lesados pelo meu ex, financeiramente, que descontava cheque com eles e nunca pagou. Porque ele era meu marido, eu tinha que aguentar e eles automaticamente tinham que aguentar junto. Meu pai sempre foi assim, vai lá e resolve você, porque se eu for não vai prestar. Mas nunca fez nada. E minha mãe falava, tem que aguentar, porque minha mãe aguentava muita coisa do meu pai. Né? Minha mãe aguentou traições inúmeras, aguentou meu pai não ficando em casa. Mas porque ela casou e tinha que aguentar casada. E quando eu resolvi me separar, eu saí de casa dia 29 de setembro. No dia 10 de outubro eu descobri que eu estava grávida, já de 2, 3 meses, passando pro 3º mês. Aquilo foi a pior coisa da vida, porque, não meu filho, gente, eu amo meu filho tem 17 anos, é um negão lindo. Mas pra mim foi muito difícil, porque eu fui obrigada a voltar para um relacionamento extremamente abusivo, porque uma mulher solteira, uma mãe solteira, como que eu ia criar meu filho? Gente, eu tinha independência econômica, eu não precisava daquilo. Mas a dependência psicológica que eu vivia era tremenda e não tinha apoio. Eu fui morar, nessa época, na casa da minha avó. Eu não podia ir pro ponto de ônibus que eu tava fazendo qualquer outra coisa, menos ir ao ponto de ônibus.
Então, quando... É. O que que eu... Perdão. Então, assim, né, você sofreu toda essa violência e como é que você percebeu que você estava sendo vítima de violência doméstica ou você não tinha consciência de que você era vítima? Tinha, não tinha não. Sabe o que que ele fazia? No outro dia me mandava flores, me pedia perdão, falava que eu tinha provocado. Mas é porque você fez desse jeito, você é assim. Chegamos a um ponto que aí eu não me orgulho de dizer, de jeito nenhum. O ponto que a gente chegou é que ele vinha me agredir, eu retribuía. Então era toma lá da cá. E isso, pra mim é vergonhoso eu admitir isso, falar, eu também agredia, mas era de um jeito que eu fazia isso, eu morria. Então não Você já tinha, não chegou a tinha ir para o pra onde. hospital por causa disso? Hospital não. Agora passar maquiagem, fingir que bateu na maçaneta, tinha um trinco da minha porta, menina, mas eu topava nele. Todo Quantas dia. vezes? Toda semana eu topava no trinco da porta. Os roxos é porque eu sou muito estabanada. Realmente eu sou estabanada, gente, mas era demais. E aquela pressão, gente, o olhar dele era aterrorizante pra mim. Era tipo assim, aquele olhar de condenação. E ele me falava que se eu largasse dele, eu nunca ia arrumar ninguém na vida. Que homem que ia querer uma mulher que era largada e já agora com filho? Porque eu tive que voltar, porque eu não tive amparo. Voltei quando eu tava do 6º pro 7º mês. Aí sim, a minha vida virou um inferno. Porque as traições eram inúmeras, com pessoas muito próximas, muito conhecidas, vizinhas, sabe? As pessoas tinham dó de mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, faço amizade fácil, converso mais com o homem da cobra. E as pessoas que me conheciam via que eu estava passando por aquilo e ficavam indignadas. Muitas vezes as pessoas vinham falar para mim tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu ainda não é que eu não acreditava, eu acreditava. Mas como eu ia pra cima dele e falava, olha, você tá fazendo isso, eu não tô aguentando mais. Ele falava que ele fazia um inferno, chamava a pessoa, dava uma de coitadinho, caçava intriga e saía de casa. No outro dia voltava, mandava flores. Gente, não me mande flores, eu detesto flores por isso. Porque gente, de verdade, ele aprontava. Eu descobri as traições dele, mas eu tinha que aguentar porque eu casei e tinha que ser casada. Ele me mandou, eu lembro como se fosse hoje, eu já estava grávida, já de quase ganhando neném. E ele me mandou um buquê de flores, que era um vaso de flores. Gente, que vontade. E me obrigaram a trazer isso nos meus colegas de trabalho, porque eu queria jogar no meio da rua. De verdade, porque que pirraça que eu tomei daquilo. Eu não aguento mais ver flores daquele tipo por conta dessas questões. Você apanhou E durante a gravidez também? também, isso. E só que eu tinha um defeito muito grande. Eu não falava das surras, não. Das surras, não, porque eu tinha vergonha por eu estar aceitando aquilo. Mas eu tinha que aceitar, gente. Eu não tinha outro lado. Eu separava e ia para casa da minha mãe. Por mais. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, gente. Minha mãe hoje é outra pessoa. Eu tinha o apoio da minha mãe, mas é aquela coisa assim, que mulher tinha que aguentar, porque ela aguentava, que meu pai era assim, e tudo mais. Quando eu fui para a faculdade, meu filho tinha 2 anos, eu entrei na faculdade de pedagogia, e lá você conhece pessoas, comecei a fazer amizade. Ele ia para a faculdade quase todos os dias e ficava me vigiando de longe, sem eu saber. As colegas falavam, Fabiana, seu marido passou. Eu falei, não, era ele. Ele ia na porta do meu serviço, ele ficava me vigiando. Então, assim, foi poucas e boas. E com isso eu consegui me livrar dele, porque eu fui conhecendo pessoas mais inteligentes que falavam, Fabi, sai dessa. Eu comecei a ganhar melhor, e ele cada vez mais aprontando, e eu tomei a decisão de sair e viver outra vida. Foi aí que começou a minha segunda Via Crucis. Essa foi a primeira, gente. Na segunda, eu tinha um filho de 2 anos, onde eu escutava. Aí eu tinha voltado para casa da minha avó, e tava eu e meu filho, e assim, tudo eu era piriguete. Eu não podia sair, que eu tava piriguetando, porque eu era solteira, né, separada com filho. Então, para mim foi muito complicado. Conheci uma pessoa que era um príncipe encantado, o amor da minha vida. Com 8 meses,
Com 8 meses de namoro, a gente resolveu ir para Espanha. Com 7 meses, a gente teve uma briga quando a gente estava preparando para viajar. E a gente pegou, voltou, tudo ok. Mas ele não queria assumir para os familiares dele que a gente ia voltar. A gente ia viajar para Espanha, que a gente foi para morar, como 2 amigos. Porque ele não queria assumir que tinha voltado. Mas eu não, aceitava tudo calado, porque eu amava, gente. Ele tinha me aceitado, eu era uma mulher que era separada e tinha um filho. E ele tinha me dado moral, né? Então, para mim, aquilo ali, eu tinha que levantar a mão pro céu e agradecer a Deus que tinha chovido aquele moço na minha vida. Quando a gente chegou na Espanha, de imediato eu fiquei grávida, na troca do remédio, que é a minha segunda bênção, que é minha filha linda, maravilhosa, que hoje tem 12 anos. Na gravidez, eu apanhei. Na gravidez, ele terminava comigo todo dia, porque ele sabia que eu tinha uma dependência. Gente, eu precisava daquele homem, eu não vivia sem ele. Por que que eu ia aceitar? Eu não aceitava. Ele ficava com raiva de mim por qualquer motivo. Ele corria pro computador e ia falar com a ex-namorada dele aqui do Brasil. Porque ele sabia que aquilo ali me matava aos pouquinhos. Mas eu tinha que aceitar porque eu já era separada 2 vezes e eu tinha 2 filhos. Ele jogava isso na minha cara. Era eu merecia aquilo. Tudo que o outro fez, que ele sabia porque eu tinha falado pra ele, ele passou a fazer comigo. O primeiro tapa, eu lembro que, como se fosse hoje, eu tava no meu quarto, porque a gente dividia um apartamento com várias outras pessoas, eu tinha acabado de chegar do trabalho, eu grávida, tava frio, eu tava com um casaco imenso, e eu me lembro que eu desgostei de alguma coisa que ele queria fazer, e eu falei um pouquinho mais ríspido, eu falei, não vou. Ele me deu um tapa na cara. Eu lembro como se fosse hoje, eu abri a boca a chorar, chorona como eu sou, juntei tudo dentro da mala e falei, vou embora. E desci para uma praça onde eu não conhecia quase ninguém, né? Um país diferente, onde a gente conhecia poucas pessoas. E fiquei na praça chorando. Literalmente, eu sentei na praça para chorar. Lá vem ele me pedindo perdão, falando que estava errado, que nunca, nunca na vida faria mais aquilo. Mas aquilo eu apanhei com... Isso eu estava com uns 2 meses. Eu apanhei com 3, com 4, com 5, com 7, com 9 meses. De 9 meses foi porque ele estava muito bêbado, eu fui dar banho nele. E eu tentando dar banho nele, ele ainda me agrediu. E assim, tenho inúmeras amigas que sempre falavam, Fabi, sai dessa. Mas eu precisava daqui. Aí eu vim pro Brasil primeiro, ele ficou lá mais 5 meses, eu dentro da casa da mãe dele, eu morava. Aguentava muita coisa, porque eu tinha que aguentar aquilo. E eu amava ele, não me amava, né? Porque eu precisava dele. Porque como que eu ia viver uma mulher já separada 2 vezes, que tinha 2 filhos de 2 homens diferentes, ia viver nessa vida, gente? Era muito errado. Era muito errado. Como que eu aguentava? Eu ia fazer. Ele terminava comigo toda semana de lá, no final de semana, e na segunda, terça-feira ele voltava. Porque ele sabia que aquilo me magoava. Tudo que me machucava, ele fazia. Tudo. Glaucia, era muito difícil. E assim, quem conhece a minha vida, conhece a minha história, sabe do que eu tô falando. Tanto é que quando ele terminou comigo, eu emagreci 10 quilos em, acho que menos de 1 mês. Porque, meu Deus, o que ia ser de mim? O que eu ia fazer? Detalhe que só eu tava trabalhando. Né? Novinha, 27 anos isso, gente. Tem só 10 anos. Mas assim, eu já tinha 27 anos. Sabe quando que eu me libertei disso? Quando eu fui pra faculdade de Direito. Conheci pessoas inteligentes no sentido que eu falo assim, de demonstrar, de te abraçar. Falar, olha, vem cá, minha filha, você não precisa passar por isso aqui, não. Olha o tanto que você é foda. Você é uma mulher que não deixa nada atrapalhar seus sonhos, seus objetivos. Gente, eu vendi o almoço para pagar a janta. Eu não ganhava R$1.000 nessa época, a faculdade era 400 e poucos reais. Era 450 quando eu entrei, pagava aluguel, morava em Nerópolis, não tinha às vezes nem o que comer. Tem uma amiga minha que, inclusive, ela até foi meu aniversário, ela me fez um depoimento muito bonito, a Zenilda, ela era gerente da loja que eu trabalhava. A gente tinha dinheiro para almoçar e tomar café da manhã. Ela não almoçava muitas vezes para me dar o dinheiro para eu poder jantar, porque ela sabia que eu não ia ter comida.
Então, assim, foi muito difícil. Minha mãe morava já em Caldas Novas. Nisso, minha mãe já me apoiava demais, porque meu pai tinha largado dela por conta de outra pessoa. Então, ela tinha visto que tudo aquilo ali que ela tinha construído como verdade não era verdade, que eu precisava de apoio. E hoje, eu posso dizer que eu sou vencedora. Eu tô num relacionamento, que eu sou casada há 7 anos, a gente tá junto há 9 anos. Tenho meu terceiro filho, tenho 3 casamentos, 3 filhos, mas são minhas paixões. O meu esposo, ele me apoia em tudo. Eu jogo futebol, eu viajo. Uma amiga vai casar no Pará, eu vou. Meu esposo, ele me apoia demais, ele me respeita. Inclusive, ele tá assistindo a live, né? Por isso que eu tô elogiando ele, não. Mas as meninas sabem. Ele tem um monte de defeito. Gente, eu quero largar ele todo dia, mas aí eu quero pegar de volta. Mas assim, só quem sabe, quem viveu comigo de verdade sabe o que eu passei. E não é fácil a gente estar do lado de cada tela vivendo isso. Porque a gente Eu acho quer. importante o seu relato, porque assim, várias mulheres não têm essa ciência, não têm essa noção do que Não. é violência doméstica, acham que não, que é a coisa mais normal do mundo. Gente, E, a gente não é cara, culpada. elas Você não é confundem, culpada. elas se colocam como culpadas, elas colocam como se fossem responsáveis por estarem passando por isso. E eu acho isso muito complicado. Você tem Mas uma notícia que me surpreendeu. E é porque assim, vê e não pensa, né? Que eu já não passei pensa o por tanto isso. que você já chorou na vida, né? Merece É, rir. Todos mas merecemos. mas é porque é o seguinte, Gláucia, a gente tá tão acostumada a ser tudo tão normal, porque eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela, que tudo aquilo ali é normal pra gente. Então, assim, eu tenho que passar por aquilo. Não, gente, eu mereço. Eu tô aqui, mas eu devo ter feito alguma coisa de errado. Não, não é porque você fez uma coisa de errado que você merece apanhar. Você pode estar errada do jeito que for. Você não merece apanhar. Assim como eu não merecia todas as surras que eu levei, as traições, o terror psicológico. Gente, não tem nada pior na vida que um cara virar pra você e falar assim: você vai ter que me aguentar porque ninguém vai te querer. Se quiser você, porque você já tem um filho, 2 filhos, se eu quiser você é só pra te usar. Palavras que eu ouvia demais, gente, eu ouvia isso. Às vezes ele com rolos, né? O primeiro, o segundo eu não posso falar isso. Assim, questões de mulherada, não, era mais pela internet. Mas assim, ele com os rolos dele, eu ia procurá-lo como marido, e ele falava assim: não, não te quero, vai procurar alguém na rua. Eu já ouvi isso. E no outro dia ele fingia que nada aconteceu, que nada daquilo era real. E, E se, não e, e procura... e se procurasse, não tratava, né? Aquela coisa, ele mandava você ir, mas se você fosse, ai meu menina, Deus. eu não podia olhar para o lado, eu não podia olhar para o lado. É, Ele já a chegou a te situação atacar no sentido assim, de você chegar em casa, ele querer tirar sua roupa, arrancar sua roupa, cheirar. Já rasgou. aconteceu? Você já passou por isso? Tem, hoje Eu já eu ouvi acho algumas pessoas falarem, por isso que eu tô te perguntando, assim. eu acho graça, eu sorri, mas é porque assim, a minha prima, ela sabe disso, ela tá assistindo a Jéssica. Eu chegava em casa do trabalho ou da faculdade, ele cheirava minhas calcinhas. De verdade, ele cheirava minha calcinha. Eu já peguei ele cheirando a minha calcinha pra ver se não tinha um cheiro diferente. Roupa no corpo, uma vez ele cortou, igual eu já falei, ele cortou com a faquinha de serra porque tava curta a bermuda, uma bermuda que eu usei a vida toda antes dele, né? Assim, a vida toda não, eu usava no namoro, no noivado. E, Ameaça e de assim, morte, você já sofreu alguma, não? já sim, cheguei a apanhar. Quando a gente terminou, quando eu saí de casa, depois de alguns meses eu comecei a. Eu falo assim, foi um namoro tão curto, não foi nem um namoro, foi uns beijinhos com um rapaz. E com isso, ele descobriu que eu tava, a gente já tinha 6 meses de separado. Eu já tinha saído de casa, tudo, eu vivia minha vida. E eu fui buscar meu filho. Ele me bateu que eu tive que registrar boletim de ocorrência. Mas naquela época, você podia retirar a queixa, né? Como é hoje. Então, por amor à minha sogra, que vai ser minha sogra pro resto da vida, que é uma pessoa maravilhosa,
né, assim, que me pediu, é uma senhora muito, eu não tenho o que reclamar dela, é uma senhora muito distinta, e ela me pediu, eu fui lá e retirei a queixa por ela, aí sempre tinha aquela coisa assim, eu não vou fazer isso por conta da minha ex-sogra, né, e do meu filho. E meu filho me julgava muito, porque quando eu fui embora, ele não deixou eu levar meu filho. E meu filho ficou com a minha mãe e eu cuidava financeiramente. Era só eu. Ele nunca foi de ser proventor assim, da casa, nem provedor da casa, provedor tá lindo. Tanto quando a gente era casada, a energia cortava mesmo eu dando dinheiro para pagar, ia cobrador na porta de casa, e eu passava vários vexames assim, de agiota lá e falar assim: ou ele me paga ou ele morre. Então, assim, eu já tirei dinheiro do meu bolso. Pegar meu cartão e fazer empréstimo, aquele CDC de salário, sem eu saber, depois eu estar negativada, sem saber o que tinha acontecido. Então, assim, por quê? Porque aí ele ostentava com os amigos e com as outras. Então, assim, foi muito difícil, mas eu merecia aquilo. Porque eu tinha casado e tinha que aguentar o resto da vida. E eu provocava. Porque eu sou conversadora, eu sou brincalhona. Então, com isso, que eu fazia? Eu chamava a atenção dos outros, eu estava me amostrando ali, eu estava expondo a figura, como dizia o pessoal daquela novela. Fabi, você já falou bastante. Agradeço muito a sua coragem por estar aqui, por dividir com as pessoas que estão assistindo e quem vai assistir posteriormente um pouco da sua história, das suas lutas, que sirvam de exemplo para que outras mulheres se libertem também. Nós temos que seguir, então gostaria que você se despedisse no Todas contra a Violência contra a Mulher e se despeça por gentileza para a gente poder chamar a doutora Márcia para falar com a gente. Cláudia, eu agradeço a oportunidade de estar trazendo a minha história, né? Que assim como inúmeras mulheres, nós somos muitas que passamos por isso. A gente não tem real noção porque a gente esconde, a gente tem vergonha de falar. Gente, não é fácil falar. Hoje eu consigo falar porque não dói mais. Mas por muito tempo eu escondi. E eu quero, assim, deixar um recadinho antes de despedir: é que a gente não tá sozinha. Você não tá sozinha. Você não merece passar por isso. Assim como eu não mereci e eu não mereço. De hoje para frente eu tenho outra visão e tal. Mas assim, a gente nunca vai estar sozinha. Sempre vai ter alguém. E mulheres apoiam mulheres. Esse é um recado que eu tenho que deixar, que a gente tem que apoiar. Tá? Muito obrigada. Um beijo a todos. Sororidade. Eu agradeço muito a todos que acompanharam e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Deixa eu tentar voltar aqui. Um beijo para você. Ai, como é que eu saio aqui agora? Gente, perdi. Voltar. Agora nós vamos chamar, pessoal, a doutora Márcia Almeida. A doutora Márcia é psicóloga e ela irá nos trazer o ponto de vista clínico, digamos assim, né, doutora Márcia? Sim. Dos relacionamentos abusivos e da violência doméstica. Ela está inscrita no CRP de Goiás há quantos anos, doutora? A senhora não colocou aqui. Há alguns 16 anos. né? Alguns anos. 16 anos. Trabalha com finanças comportamentais, é pós-graduada em gestão de pessoas, especialista em hipóteses clínicas e mestranda em criminologia forense. Doutora Márcia, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar participando dessa conjunção, né, de políticas públicas, né, onde a gente pode estar juntando psicologia, as pessoas do direito em prol da defesa e do direito das mulheres, principalmente no âmbito familiar. Estou muito feliz de recebê-la também. Doutora, a gente está acostumado a ouvir algumas inverdades que são muito comuns. Sim. Mulheres apanham porque gostam, porque provocam. Violência doméstica só acontece porque a mulher em família de baixa renda, tem pouca instrução. É fácil identificar o tipo de mulher que apanha. Esse é péssimo.
A violência não ocorre com frequência, violência doméstica. Para acabar com a violência, basta proteger a vítima e punir o agressor. Uhum. Se a situação fosse grave, grave, as vítimas abandonariam logo os seus agressores. É melhor continuar na relação, mesmo sofrendo, do que se separar e ficar sozinha. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então vamos falar sobre violência doméstica. Do Vamos. seu ponto de vista clínico, quais são os principais indícios de que uma mulher esteja sendo vítima de violência doméstica ou de um relacionamento abusivo? Bom, Glaucia, a gente teve um exemplo bem específico, né, da Dalgisa. Eu queria até parabenizá-la pela coragem, né, de expor a sua experiência, né, que acredito que foi uma via sacris, né, no sentido de se aniquilar como mulher, como pessoa, diante de uma pessoa extremamente abusiva. Nós vivemos, infelizmente, num país extremamente machista, sexista, onde trata a mulher como se fosse um objeto de desejo sexual, né? Onde a sua virilidade é colocada à posta e ele tem na sua concepção extremamente machista que a mulher acaba sendo uma propriedade sua, né? Então, quando ele tem essa característica já agressiva, internalizada dentro dele, no momento em que ele encontra uma pessoa, ele jamais vai se apresentar de forma imediata como um agressor, né? Ele vai começar como? Ele vai começar com um encantamento, né? Trazendo coisas que ela gosta, porque ele tem a capacidade de simular, de manipular o próprio comportamento em função de manipular o comportamento dessa mulher. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai começar, a princípio, estimá-la demais e, aos poucos, entra-se um jogo psicológico muito sublimado no sentido de começar a cercear, né, essa mulher. Como? Tentando fazer um cerco, né, acerca dele próprio, né, impossibilitando essa mulher de ter contato com os amigos, vai aniquilando o convívio social dela com as pessoas que ela tinha acesso, como mesmo a Dalgisa disse. Né? Ele vai começar a colocar limites em questão de escolhas, de crenças, né, de roupas, como ela deve se vestir a partir de um momento que ela está em companhia dele. E começa-se, depois de um determinado tempo, a apresentar alguns traços, né, de agressividade, né? Seja num xingamento, chega numa forma pejorativa de referir a ela sobre qualquer conduta que ela tenha, tentando minar exaustivamente a autoestima dessa mulher. Então, como que isso acontece? É de forma sutil, é de forma silenciada, e muitas vezes a mulher, talvez pela fragilidade, de talvez na concepção do início, idealizar aquele homem, né, como um homem perfeito, ou talvez porque a sua fragilidade talvez esteja um pouco abalada, achar que encontrou o homem ideal. Né? Então, assim, qualquer forma que ele apresenta, como por exemplo, não usa determinada roupa, não sai com fulano de tal, ela pode interpretar esses comportamentos, sabe como? Como uma forma de ciúme. Né? Ah, ele gosta tanto de mim que ele começa, ele tá me podando porque ele me ama demais. Forma de cuidado, né? Exatamente, ele tem muito zelo para comigo. Onde nós sabemos que o zelo, o ciúme, ele é uma forma muito produtiva dentro do relacionamento. E se configura uma forma de zelo e cuidado. O ciúme dentro do relacionamento, tanto é que em espanhol, ciúme, uma pessoa ciumenta, ela é uma pessoa zelosa, onde ela zela. Então, assim, as pessoas confundem muito essa forma de controle como forma de amor, como forma de medo de perder. E então essa pessoa ela vai adoecendo continuamente com essas formas,
né, de repreender essa mulher, coibindo-a de ser exatamente quem ela é. Então, quando ela se percebe, ela está dentro de um ciclo, mas sem a consciência de que ela está sendo abusada de alguma forma ou sofrendo algum tipo de violência. Assim, a gente escuta muito falar sobre alguns perfis de violência doméstica, né? De violência, que são a violência psicológica, verbal, a sexual Uhum. e a patrimonial. O que que a senhora pode nos falar a respeito de cada uma, assim? Tá. O que eu gostaria de salientar é que as mais abrangentes, as que mais aparecem, são as violências físicas e as sexuais, porque dentro de um contexto cultural que nós temos, me parece que a violência é só aquela que aparece, né, cravada na pele, né, que pode ser comprovada de alguma forma como um ferimento, como uma agressão realmente física. Então, eu vou citar essas que já são realmente mais comumente conhecidas, né? Que é a agressão física, que é a forma de causar qualquer dano físico ou lesão corporal dentro de um contexto doméstico. Então, o que que essa pessoa vai fazer? Em tratando de dados, o nosso país ele está no quinto ranking da violência doméstica, onde existem coibição da pessoa ser o que ela é, enforcamento, a violência propriamente dita, afogamento em forma de amedrontá-la, né? No sentido de vou te matar, então eu vou te afogar aqui. Por exemplo, a agressão propriamente dito, tapas, empurrões, pontapés, tudo isso é configurado uma violência física, tá? E a gente vai partir então Seria para uma forma de dominação? Seria o intuito também. de dominar. Tipo, eu quero marcar que aquele objeto é meu. Seria uma forma E de até deixar essa marca. porque também, e de deixar essa marca, e como forma de controle também. Porque, como a Dalgisa falou, muitas vezes ela foi acometida por ameaças de abandono, né? Então, assim, eu tenho o poder sobre você, então eu te domino e você faz o que você quer que eu faça. E uma vez essa mulher não atendendo esse pedido, ele vai puni-la de alguma forma. E muitos é, punem de forma violenta e física, né? Deixando marcas realmente no corpo, sendo também que essa já também é uma forma de violência psicológica, porque uma mulher que é machucada pelo próprio companheiro, ela vai se aniquilando como mulher também. Porque onde seria o lugar de lar? Seria o lugar de segurança. O parceiro é o lugar que é uma pessoa que está ali para estar junto, para proteger, para cuidar. Né? E na medida que essa pessoa começa a prejudicá-la, a machucá-la, coibi-la do seu próprio desenvolvimento, já passa a ser realmente uma violência das mais severas do mundo. E isso, quando chega na violência física, estamos numa linha muito tênue de chegar a um feminicídio. Tá? Então, a violência física, ela é muito grave. Aí nós temos também a violência sexual. O que seria a violência sexual? É só o estupro? Não, não é só o estupro. O estupro é uma das formas de violência sexual. Tudo que fere a integridade da mulher no sentido de fazer sexo contra a sua vontade, né? Por exemplo, hoje eu não estou bem e o homem a obriga a ter um relacionamento sexual. Existem muitos casais também que dentro dessa violência doméstica, ele exige que a mulher faça sexo com um terceiro ou usar práticas que ela não se sinta confortável. Tudo isso também se configura uma violência sexual. Tem mais alguma pergunta em relação ao Tem. sexual? Pode Com falar. relação à violência sexual, tem aquela história que o pessoal fala: a mulher tem que cumprir com suas obrigações. Sim. Esse ter que cumprir com as suas obrigações entraria como uma violência sexual
aquela, ela vai fazer contra a vontade dela, ou seria também uma forma psicológica de se punir a mulher, As torturar, sei duas lá. formas, as duas formas. Porque a partir do momento, como a Dalgisa falou, ela tinha que fazer coisas que muitas vezes ela não queria, porque ela se achava merecedora, né? Mesmo sem ter consciência de que ela estava passando por um processo de violência, é uma violência psicológica também, né? Então, o sexo, a relação sexual, ela precisa ser consensual de ambas as partes. Uma vez que a pessoa invada realmente o território de valores, de moral daquela pessoa, ele está violando os direitos dela. Então, ele está violentando-a sexualmente, sem se tratando da sexualidade. Sim. Ok? Tá, aí já dentro dos aspectos psicológicos, a gente pode citar algumas outras coisas também. Qualquer dano que lese a pessoa na sua forma de ser e estar, coibindo a sua forma de atuar como pessoa, como mulher, impedindo o seu desenvolvimento pessoal, destruindo a sua autoestima, a sua autoconfiança, é realmente também uma forma psicológica, uma violência gravíssima que deixa as marcas tão profundas, tanto quanto a sexual, como também a violência física. Então, essa pessoa ela vai tentar fazer o quê? Ela vai diminuir essa mulher, ele vai querer subestimá-la, deixá-la ali, ó, sucumbida, aniquilando ali seus sentimentos, onde sentimentos de menos-valia aparecerão, onde ela vai duvidar da sua própria capacidade existencial, tanto de forma intelectual, tanto de forma pessoal, ela vai se sucumbindo dentro dos aspectos psicológicos, que eu acho também que é um grave, uma grave violência contra a mulher. Sim. O Se você quiser patrimonial fazer é mais alguma pergunta, a gente não, pode ir não, é o fazendo. patrimonial, eu acho que é aquele dano sofrido, né? Seria apropriação indébita, dentre outros, Exatamente. né? E assim, é importante a gente comentar que dentro da violência psicológica existem as ameaças, né? Como a Dalgisa falou, por exemplo, no momento em que o homem bate, a machuca e ao mesmo tempo ameaça ela de ir embora de casa, ele está fazendo uma violentação psicológica, né? Ele vai constrangê-la, ele vai humilhá-la, ele vai manipular para que essa mulher faça exatamente o que ele quer. Tudo isso está dentro dos aspectos psicológicos. O patrimonial, posso falar? Pode? Pode? Né? É Continua. onde Pode ele sim. cause danos, por exemplo, que configure o que? A retenção. A retenção ou obtenção de bens que sejam dessa mulher, por exemplo. Se é um homem muito ciumento e muito agressivo, ele pode tomar posse até de um telefone celular, né? Onde a mulher está conversando e ele ali no momento de fúria, ele destrói um objeto dela. Por exemplo, confisca documentos, destrói um computador, né? Denigre ela nas questões de extorsão também, porque a gente, quando fala de patrimônio, a gente pensa que esse homem, ele é só quem é o provedor da casa. E em muitos casos, não. Tá? Ele faz o quê? Ele faz subtrair as finanças dessa mulher, tomar conta de todas as finanças, subtraindo o cartão de crédito, furtando coisas que sejam dela. Estelionato também é uma forma de violência patrimonial. Privá-las dos bens que ela pode ter, por exemplo, ela tem um carro, mas ele pega aquele carro, confisca aquele carro. Então, tudo isso vai enquadrar dentro da violência patrimonial. E aí também tem a questão moral, né? Que a Adalgisa esclareceu muito bem, que ela foi confundida muitas vezes como uma pessoa pervertida, como uma pessoa que não tivesse boa índole, é onde a pessoa vai causar dano à moral dessa pessoa, né? Vai colocá-la como adúltera, vai tentar diminuí-la tanto moralmente
como vai denegrir a imagem dessa mulher para as pessoas que convivem no meio deles. Existe um perfil para esse autor da violência doméstica ou para a vítima? Porque, assim, Ó, todo autor de violência, deixa eu complementar que a senhora pode já. falar. Todo autor Uhum. de violência doméstica, ele é normalmente um autor em todos os relacionamentos ou isso varia de um relacionamento para outro? Olha, dentro dos estudos, a gente entende que, tirando os casos de psicopatologia, que a pessoa realmente tem um transtorno mental, essa pessoa, ela é extremamente ciente dos atos dela. E, consequentemente, em todos os relacionamentos, ela vai repetir o mesmo comportamento. Se você tiver um relacionamento com uma pessoa que tem um quadro de violência doméstica, se você tentar investigar a sua história pregressa, você vai perceber que já tiveram outros casos onde ele também foi um abusador, né? E ele entrando num novo relacionamento, ele vai repetir as mesmas violências, né? Há alguns estudos que dizem que alguns agressores sofreram de violência sexual na infância, né? Ou tiveram pais que tiveram muito exemplo de violência dentro de casa e eles acabam reproduzindo esse relacionamento, mas não tem nada cientificamente provado. Porque nem todo mundo que passou por uma violência É é, violência. é violento, né? Então, assim, e nem todos os agressores são psicopatas, né? Então, é bom a gente diferenciar isso. Porque o agressor, olha como ele é perspicaz e astucioso. O agressor, ele não bate no guarda do banco, ele não bate no chefe dele, ele não bate no segurança do shopping. Ele vai bater em quem? Naquela pessoa que tem maior vulnerabilidade, que é aquela pessoa Esse é que o ele tem macho sob alfa. controle e ele manipula de todas as formas. Então, esse é mais ou menos as características mais predominantes das pessoas que são agressoras dentro do lar. Ou contra a mulher também, né? E a vítima, assim, ela tem algum perfil ou o fato de ser mulher já a torna automaticamente vulnerável, né? É, Mas tem algum perfil o identificado dessas fato de ser mulheres? mulher já a torna dentro desse quadro de vulnerabilidade, né? E a gente não tem como qualificar essa mulher num perfil. Quando a gente fala de perfilar, a gente fala de características muito rígidas, né? Que dá para fazer Sim. assim um perfil de uma amostragem muito maior. O que a gente entende, por exemplo? A violência contra a mulher e dentro do âmbito doméstico vai variar de várias formas, incluindo o quê? O fato de ser mulher, que é uma predominância, mas diferencia-se de classe social, de grau de escolaridade. Não existe, só porque a mulher é pobre ou porque ela é negra. Claro que a incidência entre as mulheres negras e de baixa renda é muito maior, mas acontece em todas as esferas, tanto na alta classe social, como na média, como na baixa. A mulher ela vai sofrer esse abuso doméstico de forma sistemática, independente da sua posição social, do seu nível de escolaridade e do seu nível intelectivo também. Em cima do que a senhora está acostumada a trabalhar, quem tem maior dificuldade de sair de um relacionamento abusivo? A mulher que tem um certo poder aquisitivo maior, ou seja, que está mais à mostra da sociedade, então tem que viver um relacionamento de aparências, ou aquela mulher que não tem, digamos assim, uma mulher com menor poder aquisitivo, que tem menor visibilidade social. Tá, Tem a ver alguma coisa assim? tem a ver e isso influencia. Porque a maior parte dos casos que nós temos, e é em grande quantidade, né? Tanto é que a Organização Mundial de Saúde já configura a violência doméstica como uma epidemia. Então, olha para você ver a relevância da agressividade
como uma forma normalizadora para que essas pessoas possam ser mais agressivas. Então, como que a gente pode avaliar essas questões? Vai depender caso a caso. Existem mulheres de baixa renda, claro, né, que talvez ela tem mais facilidade de chegar num profissional e dizer a verdade, porque a situação está muito difícil. E existem também as mulheres numa classe mais privilegiada que às vezes têm vergonha da exposição, né? Então, assim, vai variar de pessoa para pessoa. Mas o que que acontece em geral? Porque a agressividade, a violência, ela é, infelizmente, agravante e ela tem de ser recorrente. Enquanto mais isso acontece, a sua intensidade também proporcionalmente aumenta, né? Então, assim, os casos que são notificados, na maior parte das vezes, são pelos órgãos de saúde, né? Porque dificilmente a mulher tem muita dificuldade de chegar pela sua vulnerabilidade, pelo seu adoecimento psíquico, pelo seu estado emocional extremamente abalado, dificilmente ela tem coragem, sozinha, de encarar uma delegacia e fazer uma denúncia. Só em casos bastante extremos que a mulher realmente, quando ela não vê saída, se ela tiver um pouco de suporte psicológico, ela é capaz de fazer isso. Mas existe esses espectros, sim. E hoje, dentro de uma sociedade mais alta, eu acredito que as mulheres também estão tomando mais coragem para expor. Porque o fato de ser violentada é muito mais humilhante do que ser uma vítima da própria violência. Que bom. Doutora, nós temos mais 2 minutos Sim, e, assim, a gente pode retornar com a senhora no segundo bloco, ok. como eu havia Fica à dito, teríamos dividido em vontade. 2 blocos, porque eu acho que a gente ainda tem mais um pouco a falar a Temos. respeito. Sim, Então, vamos dar um intervalinho de uns 2, 3 minutinhos e vamos voltar? ok. Pode ser? Para mim tá tranquilo. Pode ser, doutora Pode Cássia, se sim. aguarda um pouquinho, a segunda, segundo bloco. Então, a gente volta daqui a pouquinho, doutora Ok, Márcia. É aguardo só o prazer do sim. pessoal tomar uma aguinha. Aguardo vocês de volta. O pessoal não vai embora, não. Que a Vão gente vai não, voltar. gente, porque tem muita coisa importante que a gente precisa saber para a gente se fomentar, para a gente se abastecer e finalizar, dar basta para esse ciclo da violência. Ó, para você também, o meu não tá tão vermelhinho, mas tá aqui. Eu já vou logo. Então, até daqui a Então, pouquinho, doutora. até já, querida. Ai, tchau, tchau.